Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo especificamente de uma coleção publicada pela editora presbiteriana, editora Cultura Cristã. É uma coleção de 5 volumes, o título é Enciclopédia da Bíblia, Cultura Cristã. O autor é Merrill C. Tenney. Eu vou trazer aqui de alguns volumes algumas citações interessantes que é feita sobre o livro de Enoque. Nos primeiros vídeos que eu fiz, eu devo ter abordado alguma coisa dessa coleção, mas hoje eu vou fazer só dessa coleção. Acho que fica mais proveitoso, né? E eu vou começar então pelo volume 1. Aqui é uma curiosidade. Deixa eu ver aqui. Na página 317, volume 1, do assunto antediluvianos, ele faz um comentário assim interessante, né? Com relação ao tempo dos patriarcas, né? Antediluvianos. Para mim não há a menor dúvida, né, que a escrita já existia naquela época, né? E pelo tempo de vida dos patriarcas, o conhecimento que eles tinham já prévio, né? Pelo tempo que eles viviam, logicamente eles já tinham a escrita, né? E outras coisas mais. Até a tecnologia que nós temos hoje, com certeza eles já tinham, né? E o dilúvio destruiu tudo. Deus apagou tudo, né, naquela época. Por isso eu não concordo, né, com os filmes quando mostram, né, eles andando com carroça, né, antes do dilúvio. Para mim eles tinham tecnologia avançadíssima. Que a própria Bíblia diz que não há nada de novo sobre a terra, né? Eu vejo isso ao pé da letra. Então aqui na página 317, né, o item aqui é registro bíblico. Quando ele fala de Caim, que Caim construiu uma cidade, Gênesis 4:17, e havia conhecimento de música, né? Harpa e órgão, ou flauta, Gênesis 4:21. Ele fala assim: o Novo Testamento, em Judas 14, refere-se à profecia de Enoque, de forma que nesse tempo devia haver também a escrita. Então achei interessante trazer esse pormenor, né? Na página 641, a palavra Azazel, ele diz o seguinte, né? No relato do ritual do dia da expiação, Levíticos 16, 8, 10, 26, há 3 referências a um dos 2 bodes escolhidos, que eram designados para Azazel. Ainda existem dúvidas quanto à origem e ao significado dessa palavra. Há 3 possíveis interpretações. Primeiro, equivale ao nome do próprio bode, significando o bode que parte. Isto seu significado tradicional de bode emissário. Na Ara está assim, né? Essa hipótese é inadmissível, olha bem. Essa hipótese de bode emissário é inadmissível, pois o bode era solto para Azazel. Segundo ponto, o conceito rabínico era que a palavra designava a área onde o bode era solto, como um local ruim e desolado. Entretanto, o paralelismo do versículo 8 praticamente exige um nome próprio em justaposição ao Senhor. Terceiro ponto,
Muitos estudiosos aceitam que Azazel seja o líder dos espíritos malignos do deserto, possivelmente identificados como demônios, Deuteronômio 32:17, Salmos 106:37, e sátiros, segundo Crônicas 11:15. Em 1 Enoque, Azazel aparece na liderança dos anjos rebeldes. Aí vai. Então vocês veem, né, que o comentarista aqui ele fala que é inadmissível, né, ter como bode emissário que muitos, para fugir para afastar a tradição enóquica, partem para essa eu digo invenção, né? Eles juntam duas partículas do nome para dizer que significaria bode emissário, que não dá sentido nenhum ao texto, né? Aí vamos para, acho que esse volume tem várias citações de Enoque, mas eu vou citando agora só algumas que eu achei mais assim interessantes. Tem erros também. Ele fala, o comentarista aqui faz algumas citações sobre o livro de Enoque que tem falhas. Talvez um dia eu faça um vídeo apontando essas falhas, né? Agora no volume 2, confirmando a Enciclopédia da Bíblia, Cultura Cristã, de Merrill C. Tenney. Aqui no volume 2, na página 37, está falando do livro de Daniel. Teologia e interpretação. É o item 12 aqui, na página 37. Sob o ponto de vista teológico, Daniel tem muito em comum com Ezequiel. Deus é visto como um ser transcendente que, por natureza, é superior a todos os deuses dos pagãos. Por ser Deus todo-poderoso, os acontecimentos se desenrolam de acordo com os propósitos divinos pré-determinados, sendo isto consistente com o pensamento profético do 8º século, que afirmava que Deus mantinha firme controle de todos os acontecimentos. Da mesma maneira, Daniel tinha o advento do reino messiânico como a conclusão dos tempos, e como assunto para decisão puramente divina e não humana. Embora a vinda do reino fosse contemplada em termos largamente materiais, os conceitos sobre a ressurreição no capítulo 12 são um adiantamento da escatologia dos profetas pré-exílicos. A angelologia de Daniel é semelhante à de Ezequiel, e embora meio vaga em algumas ocasiões, ela reconhece que os anjos possuem personalidade e até mesmo nomes. Aí vem a parte que toca a Enoque. Todavia, a angelologia não é de maneira alguma tão elaborada quanto a das obras apocalípticas judaicas posteriores, como o primeiro Enoque. O caráter apocalíptico das visões deve ser distinguido cuidadosamente do apocalipsismo oriental em geral, visto que Daniel não contém dualismo do tipo encontrado no zoroastrismo e não reflete uma passividade ética que impossibilitaria Daniel de anunciar o julgamento divino sobre indivíduos ou nações. Então vocês veem aqui, né, que todavia ele fala, a angelologia não é de maneira alguma tão elaborada quanto as das obras apocalípticas judaicas posteriores, como o primeiro Enoque. Inclusive, já falei em um vídeo, né, o primeiro documento que trata do nome de arcanjos, tais como Miguel e Gabriel, é o livro dos vigilantes, que é a primeira parte do livro de Enoque. O livro dos vigilantes é datado atualmente entre os 4 e 5 séculos antes de Cristo. E Daniel está por volta de 175 antes de Cristo. Então, em matéria de documentação, de fonte, né,
nome Miguel, por exemplo, e Gabriel vem do livro de Enoque. Aqui na página, no volume 2, página 92, aqui está falando da descida ao Hades. E no item B, exegese, eu vou pegar aqui na página já o assunto andando, né? Ele fala assim, afora a mensagem pregada, existem questões impossíveis sobre a natureza dos espíritos em prisão. Cara, versículo problemático. Embora haja alguma luz lançada pela referência a Noé, 1 Pedro 3,20, e uma referência ao batismo, 3,21, o caráter desses espíritos é tão confuso que esforços têm sido feitos para fugir inteiramente da pressão dessa passagem. O teólogo Randall Harris, por exemplo, insiste que as escrituras contêm um erro textual, no qual o nome de Enoque teria sido omitido, e que há, portanto, outra referência ao apócrifo Enoque referente a Gênesis 6, 1 a 4, com autoridade escritural, semelhante a Judas 14. Ele está falando daquela parte que foi e pregou aos espíritos em prisão. Ali existe uma polêmica que ali fala de Enoque. Eu já citei uns vídeos sobre isso. No comentário da editora cristã, aquele comentário bíblico, aquela capa vermelha, 1 Pedro, 1 e 2 Pedro, ele aborda esse assunto. Eu já comentei aqui várias vezes sobre esse assunto. Pedro, portanto, estava tentando dar apoio aos cristãos sobre a pressão de homens perversos, e lendo Judas a partir do verso 6 até o 16, obtém-se a impressão de que não há distinção entre anjos e homens, e que pessoas excepcionalmente ruins com frequência assumem proporções super-humanas. A passagem relevante está em 1 Enoque 67:4, até o capítulo 69, versículo 1, e especialmente 67:12. Esse julgamento pelo qual os anjos são julgados é um testemunho para os reis e poderosos que possuem a terra. Um trecho do livro de Enoque. Aqui na volume 2 ainda, não sei se eu separei mais. Tem vários assuntos interessantes aqui que ele aborda o livro de Enoque. Essa coleção é muito boa. Na página, volume 2 ainda, página 972, a palavra Gehenna. No Novo Testamento, o lugar final de punição dos ímpios. A palavra é derivada do hebraico, tem um termo hebraico aqui, significa o Vale de Rinom, ou de uma forma mais completa, o Vale dos Filhos de Rinom, situado ao sul ou sudoeste de Jerusalém, normalmente identificado como Vad el-Habab. É mencionado pela primeira vez em Josué 15:8 e 18:16, como marcando a fronteira entre a herança das tribos de Judá e Benjamim. Em anos recentes, até a guerra entre árabes e israelitas em junho de 67, esse local estava dividido em duas partes pela fronteira entre Israel e a Jordânia. Durante os reinos de Acaz e Manassés, em Tofete, provavelmente literal lugar de fogo, no Vale de Rinom, sacrifícios humanos foram oferecidos para o deus pagão Moloque. 2 Crônicas 28:3, 33:6. Josias, em suas reformas, profanou Tofete e assim impediu qualquer outro uso do vale para aquele determinado fim. Segundo Reis 23:10.
Jeremias 7:30 a 33. Anuncia que o nome do vale será alterado para o Vale da Matança, porque quando o Senhor julgou Judá por seus pecados, o número de mortos será tão grande que eles serão lançados no vale para lá ficarem e serem enterrados. Em épocas posteriores, o vale parece ter sido usado para queima de lixo e também para a queima dos corpos de criminosos. Desde aproximadamente o segundo século a.C., o Vale de Rinom veio a ser considerado como o lugar de punição final para os inimigos de Deus. Isso foi o resultado das associações anteriores, ou da profecia de Jeremias, ou da prática posterior, antes mencionada. O livro de Enoque é a testemunha mais antiga disto. Eu li tudo só para chegar nesse ponto. O livro de Enoque é a testemunha mais antiga disso. No pensamento posterior, Guiena foi considerado como o fogo escatológico do inferno, considerado provavelmente como o lugar, especialmente no pensamento rabínico, mas agora não muito distante de Jerusalém. Acho que já basta, eu já li bastante, fica cansativo. Volume 3. Volume 3, na página 19. Está falando do Hades. Desenvolvimento intertestamentário. Desenvolvimento intertestamentário. A literatura do período intertestamentário reflete o desenvolvimento da ideia da divisão do Hades em compartimentos separados para o justo e para o ímpio. Esse aspecto da escatologia era um assunto popular na literatura apocalíptica que floresceu nesse período. É notável que o pseudepígrafo Enoque, escrito cerca de 200 anos antes de Cristo, inclui a descrição de uma viagem supostamente feita por Enoque ao centro da Terra. Lá Enoque vê 4 locais ocos. Um é para os mártires santos, o próximo para o povo comum, justo comum, o terceiro para o perverso, que era insuficientemente punido nesta vida, e o compartimento final para os pecadores que sofreram uma morte violenta, a qual aparentemente era uma punição suficiente para deixá-los nesse estado intermediário para sempre. Em outra passagem, em Enoque, ele vê o centro da terra, no centro da terra, 2 lugares. O paraíso, o lugar de felicidade, e o vale de Gehinnom, o local de punição. O que foi dito acima, que havia uma noção geral de compartimentos no Hades, que se desenvolveu no período intertestamentário, mas, além disso, que havia diversidade de detalhes quanto a esses compartimentos. Eu ia continuar, mas na verdade encerra aqui, O que foi dito acima ilustra que havia uma noção geral de compartimento no Hades, que se desenvolveu no período intertestamentário. Mas, além disso, que havia diversidade de detalhes quanto a esses compartimentos. Encerra aqui, Alguns estudiosos interpretam essa divisão em compartimentos como um resultado de influências externas, como a do zoroastrismo persa, com seu dualismo marcante, mas uma explicação mais provável é que a fé do Antigo Testamento, com a sua forte ênfase na justiça de Deus, que conduziria às bênçãos do justo e à punição do ímpio, e com o seu ensino de que o verdadeiro significado da vida é comunhão com Deus, não poderia conceber um destino comum para o perverso e o justo, como a palavra final sobre o assunto. Aí vem a parte de Enoque.
Sejam quais forem as fontes originais desse desenvolvimento de divisões distintas no Hades, elas foram confirmadas pelo ensino de Jesus Cristo. A divisão do Hades, ela vem do período intertestamentário. Só que aqui ele não afirma exatamente que mas no início ele fala, foi Enoque, né? No início que ele fala que na Enoque que faz a distinção, a separação. Eu quis ler até aqui ao final porque ele fala, sejam quais forem as fontes originais desse desenvolvimento de divisões distintas no Hades, como Enoque faz, elas foram confirmadas pelo ensino de Jesus. Então eu li aqui as páginas 19 e 20. Então, vocês veem que Jesus confirmou essa divisão. Aqui também acho que eu não vou citar, inferno, acho que vai ficar muito longa a leitura. Vou partir logo para o volume 4. Eu vou pegar só aqui, para já encerrar o vídeo, na página 267 do volume 4, a palavra Miguel, no caso Anjo Miguel, Arcanjo Miguel, ele fala, ele é um arcanjo, Daniel 10, 13, 21, 12, 1, Judas 9, Apocalipse 12, 7. A Bíblia também nomeia Gabriel como um anjo superior, Daniel 8, 16, 9, 21, Lucas 1, 19, 26. 19 e 26. Capítulo 1, 19 e 26. O livro apócrifo de Enoque nomeia Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Capítulos 9 e 1, 49, e numera 7 arcanjos. Capítulo 20, de 1 a 7, no caso do livro de Enoque. Então, vocês veem, né, você li aqui a parte de Miguel, só para sempre reafirmar. A fonte mais antiga que existe sobre os arcanjos, Miguel e Gabriel, é o livro dos Vigilantes, que a primeira parte é a mais antiga do livro de Enoque. Para muitos é duro ter que acertar isso, né? Mas é a pura verdade, né? Ele é primeiramente mencionado na Bíblia no livro de Daniel. Mas o livro de Daniel é muito mais recente do que o livro dos Vigilantes, que é datado do 4 até 5º século antes de Cristo. Então, pessoal, a leitura ficou meio extensa numa parte aqui, mas só para não perder o costume de fazer vídeo, né? Então, confirmando, eu li aqui trechos, citações que abordaram Enoque na coleção da editora presbiteriana, editora Cultura Cristã. E o nome da obra é Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, de Merrill C. Tenney. Então, pessoal, até a próxima.